Hello, quinto ano. Ok, today let's study page 57. Então, hoje nós vamos estudar a página 57. Então, aqui ainda continua sendo uma revisão do que vocês viram nos capítulos anteriores. Então, vamos lá. Listen and practice. Ouça e pratique. Letra A. I'm wearing a life jacket. Então, ela diz, eu estou usando um colete salva-vidas. Então, toda vez que a gente usa essa construção com ing, a gente está usando o gerúndio, tá? É uma ação que está acontecendo no momento, ok? É uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. Então, na afirmativa, a gente vai colocar o sujeito, o verbo to be, correspondente ao sujeito, que para I é am, aqui está abreviado, e coloque ing no verbo, para dar essa ideia. Vestindo, em português, correndo, falando, comendo, esse indo, endo, ando, a gente coloca ing, ó, tá vendo? No final do verbo, tá? Então, sempre o ing vai no final do verbo. E antes, coloca o verbo to be, tá? De acordo com o sujeito. E aqui depois do verbo, né? Logo no final dele, coloque ing. Bom, a letra B. Aqui é uma frase negativa, tá vendo? Ó, tem not, então se tem not é negativa. Na B o menino diz, I'm not wearing a swimming suit. Ele diz, eu não estou usando o quê? Um traje de banho. Olha a roupa que o menino está usando. Não está adequada, né? Então, ele diz, eu não estou usando um traje de banho. Então, para formar a negativa, como se forma? Nós temos o sujeito, que é I, eu, o verbo to be no presente, né? Que para I é am. Depois do verbo to be, só colocar o not. Pronto, a frase virou negativa. E escreve normalmente. Já que ela está no gerúndio, vai continuar no gerúndio, colocando ing no verbo. Letra C. Na letra C, a frase está na interrogativa, pergunta. Quando a frase é interrogativa, a gente tem que inverter, tá? A posição do verbo com o sujeito, tá ok? Então, por exemplo, se fosse uma frase afirmativa, seria they are. Na interrogativa, inverte, fica are they. O verbo to be, ele tem que ficar antes do sujeito, tá? Ele tem que ficar no início da frase. Então, vai colocar o verbo to be no início da frase, pode ser is, pode ser am, mas ele tem que ficar no início da frase. Depois, o sujeito, que aqui é they, né, eles, e depois do they, que é o sujeito, o verbo com ing. O verbo continua com ing, complemento e ponto de interrogação. Então, nessa frase, are they building a sandcastle? Eles estão construindo um castelo de areia? Tá? Então, ó, interrogativa, o verbo to be antes do sujeito e continua com ing no verbo depois do sujeito. Complemento e não esquecer do ponto de interrogação. Bom, aqui é uma frase afirmativa, porque eles estão construindo um castelo de areia. Então, se é afirmativa, primeiro vai colocar yes. Não é uma frase afirmativa? Então, já começa com yes, que quer dizer sim. Yes. O sujeito da frase é they. Então, vai repetir o they depois do yes. Depois do they, que é eles, que é o sujeito, vai colocar o verbo to be aqui, ó. Vai repetir o verbo to be que está aqui na frase, que é are, tá? Então, vamos lá. Se a frase for afirmativa, primeiro coloque yes, depois coloca o sujeito que está na frase, depois do yes, e depois do sujeito coloca o verbo to be que está na frase. Então, fez uma resposta curta. Yes, they are. Sim, eles estão. Estão o quê? Construindo um castelo de areia. Vamos ver a letra D. Então, a letra D também é uma pergunta. Are you using sunscreen? Você está usando protetor solar? Então, aqui, ó, lembrando, pergunta. Primeiro, a gente coloca o verbo to be na frente da frase, antes do sujeito. Se for they, se for you, se for he, se for she. O verbo to be tem que ficar antes do sujeito. Depois do sujeito, vai colocar o verbo com ing. Depois, o complemento e ponto de interrogação. Então, aqui a pergunta. Are you using sunscreen? Bom, aqui, a pessoa diz que não está. Já que é uma frase negativa, então, já que não está, então vai responder primeiro com no. Negativa, a gente usa no, não bota yes. Depois, vai colocar o sujeito, né, que é eu,
I, o verbo to be para I can, e no final o not, porque é uma frase negativa. Então fica, are you using sunscreen? Você está usando protetor solar? No, I'm not. Não, eu não estou. Eu não estou o quê? Usando protetor solar. Então, quando for negativa, tem que botar o no na frente, depois o sujeito, o verbo to be, depois do verbo to be o not. Tá ok? Então, aqui, ó, vamos relembrar o present continuous, que foi do capítulo 3. Então, vamos lá. Forma afirmativa. Então, primeiro vem o sujeito, depois o verbo to be de acordo com o sujeito e o verbo que vai se usar acrescentando ing. Então, aqui, ó, para I o verbo to be é am. Então, o verbo aqui é wear, que é vestir, acrescentou ing. I am wearing goggles, eu estou usando viseiras. Quando for he, she, it, ele, ela e o it é para coisa, objeto ou animal no singular, a forma do verbo to be é is. Não pode colocar am quando for he, she, it. A forma do verbo to be é is. E o verbo aqui, olha, acrescentou mais um N, porque ele é consoante, vogal consoante. Acrescentou mais um N e colocou ing. He, she, it is running at the beach. Ele ou ela está correndo na praia. Então, sempre essa ideia, correndo, falando, andando. Agora, quando o sujeito for you, vocês, we, nós, they, eles ou elas, a forma do verbo to be é are. Coloque ing no verbo, tá vendo? Está até aqui, ó, de verde, depois do verbo ing. E repete complemento. Então, you are playing volleyball. Vocês estão jogando voleibol. We are playing volleyball. Nós estamos jogando voleibol. They are playing volleyball. Eles ou elas estão jogando voleibol. Então, aqui se forma afirmativa. Sujeito, verbo to be correspondente, que aí vocês podem pesquisar, e só colocar ing no verbo. Tá ok? Então, tem que ficar atento à forma do verbo to be. Bom, vamos lá. Quando for negativa, muito fácil. A frase é bem parecida. A única diferença é que vocês vão botar o not, ó, depois do verbo to be. Então, aqui, sujeito, verbo to be, not, repete o verbo com ing em complemento. I'm not wearing goggles. Eu não estou usando o quê? Viseiras. He, she, it. Para he, she, it, ó, is pode ficar is not ou isn't. He, she, it isn't running at the beach. Ele ou ela não está correndo na praia. You, we, they aren't. Coloque ing no verbo. Então, vocês, nós, eles ou elas não estão brincando na praia. Então, na negativa, pessoal, é muito fácil. É só colocar o not depois do verbo to be. Mais nada. E repetir o restante da frase. Bom, interrogativa. Como eu falei anteriormente, na interrogativa a gente inverte. Então, vamos lá. Na interrogativa, o verbo to be tem que ficar no início da frase. Ó. Aqui, ó. You are. Olha aqui na interrogativa. Are you? Depois coloca o verbo com ing e o complemento. Are you wearing goggles? Você está usando viseiras? Ó, para he, she, it, na afirmativa é is. Na interrogativa, esse is passa para frente da frase. Is he, is she, is it, depois o verbo com ing. Running at the beach. Ele ou ela está correndo na praia? Ó, you, we e they. Are. Só vai inverter. O are vai para frente. Are you, are they, verbo com ing, playing volleyball. Vocês, eles ou elas estão jogando voleibol? E ponto de interrogação no final. Então, olha só, quando fizer interrogativa, não vai mudar o verbo to be. A forma dele só vai passar ele o quê? Para frente da frase. Repete o sujeito, o verbo com ing, complemento e ponto de interrogação. Bom, exercício da página 58. Circle and answer. Então, vamos lá. Vamos circular e responder, de acordo com as imagens. Então, aqui é a pergunta. Is. Aqui é um menino. A gente usa o que para menino? He ou she? Menino é ele, então é he. Então, vai circular aqui, deixei pronto. O he. Aí já tem aqui. Is he wearing goggles? Ele está usando viseiras? Sim. Então, já que a resposta é afirmativa, botou o quê? Yes. Se a resposta é afirmativa, já começa com yes. Qual é o sujeito da frase? He. Vai repetir o he. E depois do he, repete o verbo to be, ó, que está aqui no início. Tem que repetir esse verbo to be.
Então, primeiro fica yes, se for afirmativa. Repete o sujeito da frase, que é he, no caso, nesse caso aqui, é he. E depois do sujeito vai colocar o quê? O verbo to be, porque é afirmativa. Tá ok, se fosse uma frase negativa, ó, uma suposição. Então, exemplo, se a frase fosse negativa, colocaria no, iria repetir o sujeito que é he e colocaria isn't, porque é negativa. Então, agora, vocês vão fazer o quê? Aqui já tem o verbo to be, o sujeito. Vocês vão olhar a figura e vão ver a imagem, tá? E vão ver qual é a palavra correta. E vão responder na afirmativa ou negativa. Então, aqui, se for afirmativa, é yes. Se for negativa, é no. Aí, para responder, depois do yes ou no, coloco o they. Se for afirmativa, boto o or. Se for negativa, boto o they e depois o aren't. Aqui é a mesma coisa. Já aqui já tem o sujeito e o verbo. Então, vai olhar aqui a figura e ver o que a menina está fazendo. Bom, é verdade, não é? Se for afirmativa, bota yes. Depois, vai colocar o sujeito que é she. Se for afirmativa, coloca o i. Se for negativa, bota o quê? Isn't. E na frente, eu boto no. Agora, vamos relacionar. They are walking at the beach. Eles estão andando na praia. She is swimming. Ela está nadando. He is drinking coconut water. Ele está bebendo água de coco. They are playing volleyball. Vocês vão colocar a letra de acordo com as figuras. E já na número 7, vocês vão desembaralhar. Ó. Sujeito, they. Qual é o verbo para they? Are. Depois do sujeito, tem que botar imediatamente o verbo to be. Depois do verbo to be, tem que botar o verbo com ing. E o complemento. Seashells. Eles estão colecionando seashells. Ok? Então, aqui, ó, uma frase interrogativa. Então, lembra?